debate, não vai faltar assunto. E papo na nossa rádio. Chega mais pra conversar com a gente. Debate e papo, nossa rádio. Paz e graça para você ligado aí na sintonia da nossa rádio. Começa agora o Debate Papo. Eu sou Eber Cocarelli, mandando um ósculo santo para você que está na nossa sintonia e convidando para batermos um papo, na verdade, para discutirmos uma das questões mais polêmicas do Novo Testamento, especialmente para alguns grupos cristãos. O Senhor Jesus, que todo mundo conhece, seria a mesma pessoa que o arcanjo Miguel, que também aparece no Novo Testamento? Alguns grupos dizem que sim, outros dizem que não. E você vai opinar ou tirar as suas dúvidas por meio do nosso WhatsApp. O Facebook está parado, então vamos só para o WhatsApp. 11 94042 7092. Anotou o número? 11 é o código de área de São Paulo. E o número do WhatsApp da nossa rádio é 94042 7092. Manda aí a sua opinião, manda a sua mensagem, nós vamos fazer de tudo para ler aqui. Ao meu lado está, como sempre, a dona Simone, aquela que adora as luzinhas piscando no painel eletrônico da nossa rádio. Bom dia, Simone. Bom dia, pastor. São bonitas, né? Mas é enfeite ou você entende tudo isso aí? Eu entendo. Ela enfeita também, né? Fica bonito. Mas eu entendo, sim, claro. Legal. Você já ouviu falar que Jesus pode ser o arcanjo Miguel? Não. Então, pra mim, Jesus é Jesus. Arcanjo Miguel, arcanjo Miguel. Então tiremos as nossas dúvidas. Vamos tirar a dúvida. Para defender que sim, que Miguel é e era Jesus, nós recebemos aqui mais uma vez o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Roberto Roéfero. Paz e graça, pastor Roberto, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor Eber, prazer estar aqui com vocês de novo e mandar uma saudação para todos os ouvintes aí da nossa rádio. O endereço de uma das igrejas, ou da igreja sede onde o irmão pastoreia, que eu sei que são várias, né? São 3. A minha igreja sede é na rua Luiz Rota, número 40, ali na Vila São José, na região de Interlagos, Cidade Dutra. Muito obrigado pela presença do senhor. Para defender que não, que Cristo e Miguel são pessoas diferentes, recebemos mais uma vez também aqui no Debate Rádio o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Paz e graça, pastor Francisco, tudo bem com o senhor? Ok, pastor, muito bom dia, Deus abençoe a todos os ouvintes, e a você também, Simone, a você, Cocarelli, e a toda a equipe da nossa rádio. Legal, então vamos começar. Hoje não tem a sábia de plantão, não conseguiu produzir o texto sobre Jesus e Miguel, porque o assunto é complicadíssimo. E ela, muito sábia, falou, não vou pôr a minha mão nessa cumbuca. Porque isso é coisa para teólogo, é coisa para sábio. Eu mesmo vou ficar quietinho aqui no meu canto, lerei as suas mensagens e ouvirei atentamente as ponderações dos nossos convidados. Então anotou o número da nossa rádio? O WhatsApp é 11 94042 7092. Sem mais delongas, vamos ouvir o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Roberto Roéfero. 2 minutos para o senhor dizer que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Bom dia, de novo, não é para todos. Embora esse seja um tema que não é um tema dos principais, né, da Bíblia, é um tema secundário, mas nós conseguimos perceber, a Bíblia apresenta poucos textos sobre Miguel e sobre o arcanjo, né? Na verdade são 2 sobre arcanjo e 5 sobre Miguel. Mas nesses poucos textos, e você compreendendo também quem era o anjo do Senhor, nós conseguimos perceber uma ligação clara ali, mostrando que Miguel é um dos títulos atribuídos a Jesus Cristo. Portanto, Miguel e Jesus Cristo são o mesmo personagem, a mesma pessoa na Bíblia. O senhor não quer aproveitar que ainda tem um tempinho para dar uma base bíblica, escriturística para isso? A Bíblia apresenta no Velho Testamento a expressão o anjo do Senhor, em algumas ocasiões, né? A primeira, mais clara, é ali quando Deus se apresenta para Moisés na sarça ardente. Diz que o anjo do Senhor estava ali com Moisés na sarça ardente. Depois lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, mais uma vez aparece o anjo do Senhor, agora com Josué, o sacerdote, ao seu lado. E ali nesse texto de Zacarias, no capítulo 3 e o versículo 3 também, se eu não me engano, diz o seguinte, que o anjo do Senhor disse para Satanás, o Senhor te repreenda. Essa mesma expressão é usada depois em Judas 9, quando Judas está falando sobre a disputa do corpo de Moisés, Miguel está disputando o corpo de Moisés com o diabo,
E Miguel fala a mesma coisa, né? O Senhor te repreenda, ó Satanás. Você percebe também que Miguel está sempre associado à luta com Satanás e à escatologia, né? A volta de Cristo ali em 1 Tessalonicenses no capítulo 3, diz que quando Miguel fala, os mortos ressuscitam. E João no capítulo 5 diz que quando Jesus fala, os mortos ressuscitam. Então, por uma série de associações que a gente pode perceber, nós podemos perceber que Miguel realmente é Jesus Cristo. Muito obrigado, esse foi o pastor Roberto Roéfero, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora nós vamos dar também 2 minutos, sem interrupção, para o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que vai dizer que não é bem assim não. Cristo e Miguel são pessoas diferentes. Por que, pastor Francisco? Ok, é um assunto muito polêmico. Eu estive pesquisando com respeito a Miguel, com respeito a Jesus. E a minha posição é que Miguel é Miguel e que Jesus é Jesus. Miguel, um anjo, ele foi criado. Jesus, ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, Jesus é o Salvador e Miguel não apresenta em nenhum lugar como o Salvador do mundo. Jesus nascido de Maria e Miguel, nascido de quem? Então, essa é a minha posição. Não concordo e vou mostrar a base bíblica porque eu não concordo de que Miguel é Jesus. Como o senhor ainda tem tempo, a semelhança do que fizemos com o pastor Roberto, dá uma das bases bíblicas para nós, pastor. Ok, a gente vê também, o que fala com respeito ao anjo em Daniel no capítulo 10 e versículo 13 e 21, Daniel 12 também e versículo 1, no livro de Judas 1, versículo 9 e Apocalipse 12, 7, avaliando o que é dito sobre Miguel, mesmo nesses poucos textos que foi citado, comparando com alguns textos sobre Jesus, a gente vai poder chegar a uma conclusão de que Miguel é Miguel e Jesus é Jesus. E isso a gente vai ver no decorrer do programa. Tá, muito bem, esse foi o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ô pastor, eu peguei o endereço da sua igreja? Acho que não. Mas não tem problema, não, porque ele é sempre me perdoa, citado. Falhei, perdoa. O endereço da igreja que o senhor pastor. Então, vamos lá. Uma das igrejas do Evangelho Quadrangular, no meio de tantas que tem em todo o Brasil, eu estou pastoreando na rua João Alves de Torres, 235, Jardim das Flores, Santo Amaro, São Paulo. Nossas reuniões acontecem ali semanalmente, principalmente aos domingos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Você é nosso convidado. Me desculpe, hein? Essa foi uma falha imperdoável. Estamos em casa. Amém. E por falar em estarmos em casa, o pessoal aqui da casa, nossa rádio, fez o dever de casa e saiu a caça de opiniões dos leigos a respeito do tema de hoje. Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Vamos ouvir. Olá amigos, eu sou o Rodrigues, tenho 23 anos, eu venho gravar aqui esse áudio expressando a minha opinião. Eu acredito com toda certeza que a pessoa de Miguel com a pessoa de Cristo são totalmente diferentes. A Bíblia diz que Miguel ele era o príncipe do exército de Deus, a base de Daniel capítulo 10. Então Jesus é o filho de Deus e Miguel ele é simplesmente um anjo de guerra do exército de Deus. Eu sou Lincoln, tenho 26 anos e a palavra de Deus diz aqui no livro de Judas, um penúltimo livro da Bíblia, que no capítulo 1, versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Se ele, Jesus, ele não falaria para o Senhor repreender o diabo, ele mesmo repreenderia. Essa é a minha opinião, essa é a certeza que eu tenho que Miguel, a palavra de Deus fala aqui que ele era um arcanjo, era criado por Deus, os anjos criados pelo Senhor, e Jesus é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus que criou e fez os anjos e todas as coisas. Eu sou Lincoln, tenho 26 anos e a palavra de Deus diz aqui no livro de Judas, um penúltimo livro da Bíblia, que no capítulo 1, versículo 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Se ele, Jesus, ele não falaria para o Senhor repreender o diabo, ele mesmo repreenderia. Essa é a minha opinião, essa é a certeza que eu tenho que Miguel, a palavra de Deus fala aqui que ele era um arcanjo, era criado por Deus, os anjos criados pelo Senhor, e Jesus é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus que criou e fez os anjos e todas as coisas.
Meu nome é Anselmo, eu sou aqui de Mauá. E a minha opinião é que eu acho que não tem nada a ver o Arcanjo Miguel com a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho que Jesus Cristo é o Filho de Deus e com certeza está bem acima até desse escalão de anjos aí. Embora o Miguel, ele tem aí várias partes da Bíblia que mostram também que ele tinha um poder grande também, ajudando ali Daniel, também ali na luta também pelo corpo de Moisés, mas eu vejo não como Jesus. Eu acho que Jesus é supremo, é maior e está acima dos anjos também, entronizado junto com o Senhor. Essa é a minha opinião, Heber. Oi, meu nome é Jonathan, sou de São Mateus. A minha opinião é que Jesus e o Arcanjo Miguel podem ser a mesma pessoa. Repara que a Bíblia, lá em Judas 9, menciona Miguel como o arcanjo de Deus, o anjo principal. Note que o chamado de arcanjo está no singular, então significa que só existe um arcanjo. Em 1 Tessalonicenses 4,16, diz: o próprio Senhor descerá do céu com um chamado de comando, com a voz de arcanjo. Portanto, esse texto indica que o próprio Jesus pode sim ser Miguel. A Bíblia diz que Miguel e os seus anjos batalharão contra o dragão e seus anjos. Reparem, Miguel e os seus anjos, em Apocalipse 12:7. Então Miguel é um líder de um exército. Mas Apocalipse também refere Jesus como líder de um exército de anjos fiéis, em Apocalipse 19, do 14 ao 16. E o apóstolo Paulo menciona também, especificamente, Jesus e seus anjos poderosos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Portanto, a Bíblia fala tanto de Miguel e seus anjos, como de Jesus e seus anjos. Você pode encontrar em Mateus 13:41, Mateus 16:27, Mateus 24:31 e também em 1 Pedro 3:22. Visto que a palavra de Deus em nenhuma parte da Bíblia indica que existe dois exércitos de anjos fiéis no céu, um comandado por Miguel e o outro comandado por Jesus. É lógico então concluir que Miguel não é outro senão o próprio Jesus Cristo no seu papel celestial. Muito bem, você ouviu aí as diversas opiniões, né? A respeito do tema. A maioria das pessoas invoca o mesmo texto, que é o texto de Judas, para defender posições diferentes. Então a gente vai ter que explicar isso muito direitinho. Estamos aqui com o pastor Roberto Roéfero, da Igreja Adventista do 7º Dia, que defende a ideia de que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, e também com o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que diz que não. E você pode participar pelo WhatsApp da nossa rádio, 11940427092. Pastor Roberto, como é que o senhor vê essa questão de os leigos, né, usarem o mesmo texto de Judas para dizer, ora, que alguns dizem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa e outros dizem que não. O mesmo texto permite as duas interpretações? O mesmo texto permite as interpretações se eu não buscar a fonte original do texto, né? Você percebe que Judas está citando ali, como eu falei, Zacarias capítulo 3. Em Zacarias capítulo 3 aparece a figura do anjo do Senhor. Eu gostaria de ler? Posso ler? Claro, se não puder ler a Bíblia aqui, eu vou embora. Tá enrolado, né? Zacarias capítulo 3 diz assim, ó, a partir do versículo 1. Aqui é uma visão, uma das visões de Zacarias, é a quarta visão. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor. Como eu já falei aqui, essa figura do anjo do Senhor na verdade, a maioria dos comentaristas cristãos entende que é o próprio Jesus Cristo, né? Já que ele aparece na sarça ardente, posteriormente ele aparece para Manoá, o pai de Sansão, e todos eles, quando veem o anjo do Senhor, Jacó também tem um encontro com o anjo do Senhor, uma luta com o anjo do Senhor, e sempre que aparece essa figura, os personagens que estão nessas referidas histórias entendem que estão vendo a Deus. Manoá diz, inclusive, a gente vai morrer porque a gente viu Deus. Jacó diz, olha, eu vou chamar esse lugar Peniel, porque eu lutei com Deus pessoalmente aqui. E o anjo também se identifica como um ser sagrado, porque ele diz para Moisés, olha, tira as sandálias porque o lugar que você está é terra santa. Quando ele aparece para Josué, também diz, tira as tuas sandálias porque o lugar que você está é terra santa. Então esta figura com o poder de Deus, mas que não é o Senhor, não é, no caso não seria o Pai, né? Porque aqui diz assim, olha, no capítulo 3.
estava diante do anjo do Senhor, Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Veja que quem diz a Satanás aqui não é o anjo do Senhor, é o Senhor. Diz a Satanás, o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Posteriormente, o anjo do Senhor diz assim também, olha, no mesmo capítulo, no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos. Então o anjo do Senhor está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então são duas figuras distintas aqui no capítulo 3, o Senhor e o anjo do Senhor. E aqui o anjo do Senhor diz para Satanás, o Senhor te repreenda. Esse texto simplesmente é citado, reproduzido por Judas lá no capítulo, só tem um capítulo, né, no versículo 9, quando Judas diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, não ousa fazer juízo difamatório, mas diz, o Senhor te repreende. Fazendo essa ligação, eu entendo que o arcanjo Miguel é o mesmo anjo do Senhor aqui, portanto, Jesus Cristo. Muito bem, esse foi o pastor Roberto Roéfero, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Logo depois do break, nós teremos a opinião, né, divergente do pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não sai daí. Isso aí, estamos de volta. Aqui é Heber Cocarelli mandando um ósculo santo para você que está na sintonia da nossa rádio hoje, discutindo se Jesus e Miguel são a mesma pessoa aqui no Debate Papo. Para você participar, manda sua mensagem para 11 94042 7092, é o número do WhatsApp da nossa rádio, e tem presente para quem participar. Hoje a gente vai sortear o CD do Ronaldo André, o Tua Presença, com o CD do missionário R.R. Soares, A Volta da Vitória. 2 CDs para você. O Tua Presença com o Ronaldo André e o A Volta da Vitória com o missionário R.R. Soares. Então, para concorrer, tem que mandar a sua mensagem. O nosso Facebook tá... Nós estamos sem o computador aqui, então só o WhatsApp mesmo, tá? 940427092. Antes do intervalo, conversou conosco, não é, o pastor Roberto Roéfero, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que argumentou, principalmente com base em Zacarias e também no livro de Judas, que Jesus e Miguel são de fato a mesma pessoa. Agora, nós vamos ouvir o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que diz que não. Ok, então é um assunto muito polêmico mesmo. Algumas denominações, algumas igrejas e alguns grupos religiosos evangélicos também acreditam que Miguel é Jesus. Agora, o que chama muito a atenção no texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porque Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Observe que Miguel é citado como um dos primeiros príncipes. Isso nos leva a compreender que ele foi criado e que havia outros iguais a ele. Comparando Jesus, não foi criado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, ele cita com respeito a Jesus. E não há outro igual a Jesus. E acredito piamente, e a Bíblia me informa que não há outro igual a ele. Ele é único. Ele é Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 ao 15, é o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 22, 13. Agora, logo, nesse primeiro texto, nos indica que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus, conforme esses textos que nós acabamos de citar para vocês. Então, o primeiro texto que o senhor citou foi o de Daniel, certo? De Daniel, capítulo 10, versículo 3. Onde Miguel é citado como um dos primeiros príncipes. Isso. E o de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 ao 15. Não sei se eu tenho tempo ainda. Lógico que tem. Para ler a Bíblia, tem. Ah, para ler a Bíblia tem demais, né? Se não puder ler a Bíblia no Debate-Papo, eu vou embora daqui. Poxa vida, se o pastor puder me ajudar, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se o pastor puder também abrir, me ajudar lá, ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, está escrito o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 6... É o Rei Eterno, né? Isso.
É uma doxologia. É 1 Timóteo? É? É, 1 Timóteo. É a doxologia. É. 3,16, né? Isso, pode ler. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É 1 Timóteo 6. Não, esse é 3. Esse é o capítulo 3. É capítulo 6. Versículo 14 e 15 diz: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então esse título é atribuído a Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador do mundo. E esse título não é atribuído a arcanjo e nem a anjo. Tá bom. Esse foi o pastor Francisco de Assis da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Roberto, como é que fica aquela passagem de Daniel, onde o anjo que fala com Daniel diz que sofreu oposição do príncipe da Pérsia, né, um principado e tal, e que um dos primeiros príncipes, Miguel, o socorreu. Então, nesse texto não fica clara a ideia de que Miguel é uma criatura de Deus igual a outras também com primazia? Não, para mim não fica claro. Para mim o que existe na verdade é uma compreensão progressiva de quem é Miguel na Bíblia. Então esse é o primeiro texto bíblico que aparece Miguel. Depois, quando Miguel aparece novamente lá no capítulo 12 de Daniel, é dito que Miguel é o príncipe do povo de Deus. A palavra príncipe aí é Sar. Eu queria comentar um pouco aqui com o pastor Francisco. O seguinte, pastor. A gente faz, na verdade, algumas inferências, né? Quando a gente diz que Miguel é um anjo, que Miguel é uma criatura. A Bíblia não diz que Miguel é um anjo. A Bíblia diz que Miguel é o arcanjo. Eu pergunto para o senhor acredita que Miguel ele foi criado ou ele foi gerado? Onde que o senhor me dá esse respaldo? Deixa eu tentar entender o que o senhor quer dizer, né? Quando o senhor diz foi gerado, o senhor está dizendo sobre Jesus como ele foi gerado como ser humano. Absoluto. Porém, antes de Jesus ser gerado como ser humano, ele já vivia na eternidade. Sim. Jesus nunca foi criado. Ele foi gerado uma vez aqui como ser humano. Para mim, como Miguel é Jesus, portanto, ele nunca foi criado também. Né? Miguel é eterno. Miguel é um título de Jesus. A palavra arcanjo, na verdade, a palavra arcanjo aí significa o seguinte, eu até peguei aqui escrito, ó. O prefixo arque, da onde vem a palavra arcanjo, a gente entende que Miguel é arcanjo porque Judas menciona, né? Judas menciona um único arcanjo. Um único, só há um arcanjo. Um líder de todos os anjos. A palavra arcanjo, arque aí, significa capitão dos anjos, chefe dos mensageiros. Ele significa o que governa, o que dirige, o que comanda, o que lidera. Então esta é a ideia da palavra, do prefixo aí, arque, né, do grego. Tá? Aquele que é o cabeça. Não aquele que é um anjo. Então, quando a gente diz que Miguel é um anjo, a gente está inferindo que Miguel é um anjo. Mas, segundo a palavra arcanjo, as interpretações possíveis da palavra arcanjo, e uma das mais possíveis é que Miguel é o líder dos anjos. Jesus também é o líder dos anjos. Quando o anjo do Senhor aparece para Josué, ele diz o seguinte: eu sou o príncipe do exército celestial. E a palavra príncipe aí usada em Josué é a palavra Sar. A mesma palavra usada lá em Daniel, no capítulo 10, na primeira referência a Miguel, quando é dito aí um dos primeiros príncipes, mas também a palavra Sar é usada em Daniel lá no capítulo 12, quando diz que Miguel é o príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Então perceba que durante as poucos textos que tratam sobre Miguel na Bíblia, há uma crescente compreensão acerca de quem é Miguel. Já lá no Novo Testamento, Miguel vai aparecer como aquele que lidera o exército celestial. Então em Apocalipse 12, Miguel lidera o exército celestial contra o dragão, contra o diabo. E em Apocalipse 19, é Jesus quem lidera o exército celestial contra o diabo, contra o dragão. Então a gente percebe que há um conhecimento crescente sobre Miguel. E que Miguel não é um anjo. Miguel é o líder dos anjos, o capitão dos anjos. Embora
é verdade, como o pastor citou, que Jesus é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus também é chamado de Príncipe dos Príncipes. Jesus também é chamado de Emanuel. Eu encontrei 250 referências de títulos ou de denominações para Jesus Cristo, né? Ele é o grande personagem da Bíblia. E dentre as muitas referências a Cristo, Miguel é uma delas, como líder dos anjos, quando luta diretamente contra o diabo, contra Satanás. Muito bem. A Rosa Rodrigues mandou um Facebook que foi aberto aqui no celular da Simone, porque o nosso computador deu pane, né? E ela diz assim: eu creio que Jesus é o único Senhor. Ô Rosa, amém, nós também. Mas isso não ajuda nada no debate aqui. A não ser que eu entenda que o que a Rosa está dizendo, que Jesus sendo o único Senhor, então Miguel é outra coisa. Como que o pastor Francisco de Assis encarou essa argumentação recente agora, essa última fala do... Defendo, Heber, piamente, eu defendo piamente, e tem base bíblica para isso, de que Miguel não é Jesus. Jesus é Jesus, Miguel é Miguel. Quem está sentado à direita de Deus, à destra de Deus, nas regiões celestiais é Jesus Cristo e não Miguel. Miguel está abaixo de Jesus. A igreja vai julgar, sim, os anjos. Então eu não acredito. A Bíblia é clara nisso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa é salva através da pessoa bendita de Jesus Cristo e não de Miguel. Acredito sim, tem 2/3 de anjos que estão a serviço de Deus e 1/3 foi expulso de lar com Satanás. Agora, tem 2/3 a serviço de Deus, trabalhando em prol da igreja, em prol dos irmãos, para nos guardar, para nos defender, e Jesus continua sendo o cabeça, ele continua sendo o Senhor. Chegou aqui o zap do Caio Lopes, ele tem 20 anos, ele é de Suzano. E ele diz assim: Miguel é chamado de príncipe, no texto que nós lemos aqui de Daniel, né? E Jesus é chamado de Rei dos Reis. Então Jesus seria maior, seria líder até de Miguel, ele sendo príncipe do exército de Deus. Então Miguel é príncipe do exército de Deus e Jesus é chamado de Rei dos Reis. Bom, nós vamos pro intervalo. Na volta eu quero saber do pastor Francisco de Assis qual seria o grande problema de entender Jesus como arcanjo, né? Já que ele tem, como o pastor Roberto Weffero mencionou aqui várias vezes, um monte de títulos, não só de Rei dos Reis. Né? Jesus é chamado de uma porção de títulos. Por que Jesus não pode ser chamado de arcanjo? Na volta do break você não pode perder a resposta do pastor Francisco de Assis da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ok, hoje estamos discutindo aqui a figura de Miguel, uma figura muito misteriosa que aparece na Bíblia. Ele é chamado de arcanjo, não é? E alguns grupos cristãos defendem a ideia de que Miguel é um dos títulos do que o Senhor Jesus Cristo tem. Defendendo a ideia aqui, representando esse grupo, está o pastor Roberto Weffero, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já se opondo a essa interpretação, está conosco o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a quem eu dirigi uma pergunta antes do intervalo. Pastor Francisco, qual seria o grande drama, o grande problema de entendermos que Miguel seria um dos títulos dados ao Senhor Jesus? Eu acredito, Heber, que não teria problema nenhum se desse o título a Jesus de anjo, salvador, coisas desse tipo, mas ele é Jesus, ele é o Senhor. E se o problema é título, então nós vamos para Isaías no capítulo 9, versículo 6, que tem outros títulos com respeito a Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, um nome. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. 4, Pai da eternidade. 5, Príncipe da paz. Isso é atribuído à pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Tá bom. Chegou aqui um zap do Eliezel. Ele mora em São José dos Campos e ele faz uma pergunta que eu duvido que tenha a resposta. Ele pergunta assim:
quem era o anjo que foi consolar Jesus antes da crucificação? Vocês sabem? Eu respondo para o ouvinte Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. Pastor Roberto, quer falar alguma coisa? Esse é o clássico, né, quando as coisas são escondidas. Né? Nem todas as coisas 29, elas foram e nem serão reveladas. Difícil saber, mas a Bíblia apresenta Gabriel como o grande anjo, né? O anjo que provavelmente ficou ali no lugar de Lúcifer, quando Lúcifer perdeu o seu lugar ali de autoridade. Então podemos imaginar que talvez tenha sido Gabriel ali, o único anjo que a Bíblia menciona na Bíblia por nome, que é Gabriel. Muito bem, outro zap vem lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, é o Valdeci Lopes, ele tem uma pergunta para fazer para o pastor Roberto. Ele pergunta o seguinte, o irmão expulsa demônios em nome de Miguel? Nós expulsamos demônios em nome de Jesus Cristo, certo? Mas como o próprio pastor aqui citou, há diversos nomes e títulos dados para Jesus. Conselheiro. Alguém expulsa demônio em nome de conselheiro? Alguém expulsa demônio em nome de Emanuel? Emanuel não é um dos nomes de Jesus Cristo, que significa Deus conosco? Alguém expulsa demônios em nome de maravilhoso? Não, mas é um dos títulos de Jesus, simplesmente. Miguel é um título atribuído a Jesus, quando ele está em luta direta contra Satanás. Qual que é o significado do nome Miguel? Miguel, Micael. Então há duas interpretações para esse nome. A interpretação mais usada é que Micael, deixa eu até procurar aqui, eu selecionei isso aqui para falar. Micael significa aquele ou quem. Mi, né, significa aquele ou quem. Ka significa como. E é Deus, como a gente já sabe, né? Um dos nomes de Deus na Bíblia é ela. Então, a nossa interpretação do nome de Miguel, que é quem é como Deus, é uma interpretação da tradição judaica. Porque os judeus entendiam que nenhum outro ser era Deus a não ser o Pai. Eles não eram como nós, trinitarianos, né? Eles acreditavam num único Deus, uma única pessoa que é Deus. Nós acreditamos em três. Os protestantes primitivos, os protestantes, os líderes magisteriais protestantes, principalmente Calvino, entendia que Miguel realmente era Jesus. Então, alguns dizem que os adventistas e as testemunhas de Jeová dizem que Miguel é Jesus. Mas nós não estamos sozinhos nessa interpretação. Calvino, John Wesley e também um famoso comentarista do século XVI, por exemplo, Matthew Henry, todos eles interpretavam Miguel como sendo Jesus. E os primeiros protestantes sugeriram que a interpretação para o nome poderia ser aquele que é como Deus. Porque a palavra mi significa também aquele, né? Então, a interpretação de quem é como Deus é possível, é bem provável, inclusive, mas é uma interpretação de raiz judaica, que não acreditava em que ninguém mais poderia ser assemelhado a Jeová. Nós também cremos assim como adventistas, viu? Cremos que Jesus é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, não foi criado, mas que o nome Miguel poderia significar também aquele que é como Deus, porque Jesus é realmente como Javé, como Deus. Se permite uma palavra, esse que é como não quer dizer que é, porque Deus jamais permitirá outro igual a ele, porque se ele permitisse outro igual a ele não teria expulsado Lúcifer e que saiu carregando uma terça parte de anjos. Exatamente. E quem foi que expulsou Lúcifer carregando uma terça parte de anjos? Diz lá em Apocalipse 12, no versículo 17. Quem foi que expulsou lá? Quem está liderando os anjos na expulsão de Lúcifer? O próprio Deus, porque quem expulsou Lúcifer de lá foi o próprio Deus que expulsou ele. E expulsando Lúcifer, ele carregou uma terça parte dos anjos e tem 2/3 de anjos que estão ao lado de Deus a serviço do Senhor. Deixa eu só complementar aqui. Quando diz, você expulsa demônios em nome de Miguel, aí nós temos uma passagem no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a seguir. Isso aqui era quando Jesus estava comissionando os 11 e disse-lhe, ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, esse será julgado. Estes sinais hão de acompanhar aos que creem.
em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas e por aí vai. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados em o nome de Jesus. E uma outra coisa mais, pastor Eben. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor e não Miguel. A Bíblia é clara em afirmar isso, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Chegou mais um zap aqui, é do Caio, ele escreve mais uma mensagem, ele já tinha se manifestado, né? Ele mora em Suzano. Chama-me muito a atenção o texto de Daniel, que diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Observe que Miguel é citado como um dos primeiros príncipes. Isso nos leva a compreender que ele foi criado e que havia outros iguais a ele. Comparando com Jesus, que não foi criado, conforme o Evangelho de João, no primeiro capítulo. E não há outro igual a Jesus, ele é único, ele é Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versos 14 a 15. É o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, 13. Logo, esse primeiro texto nos indica que o arcanjo Miguel não pode ser Jesus. E se Jesus for Miguel, anula que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus, pois ele teria o tempo de ser criado. Essa foi a mensagem do Caio Lopes, lá de Suzano. Bem, nós chegamos ao momento do enfrentamento final, onde os dois debatedores se inquirirão mutuamente. Vamos começar com o pastor Roberto Roéfero, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai fazer a pergunta para o pastor Francisco de Assis, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bem, pastor, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: quem é o líder dos exércitos celestiais? Lá no livro de Josué, no capítulo 5, versículos de 13 a 15, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele era um príncipe do exército do Senhor e acabava de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então este príncipe dos exércitos do Senhor, o líder do exército celestial, ele pediu para Josué tirar as sandálias, porque o lugar em que Josué estava era santo, assim como o anjo do Senhor fez com Moisés. Depois, lá no Apocalipse 12, 7, o senhor falou que foi Deus quem expulsou os anjos e Lúcifer dos céus. Eu concordo completamente com o senhor, foi Deus realmente. E lá diz assim, o texto que a gente pode citar disso aí, é o único texto bíblico que fala disso, diz assim: houve peleja no céu, Apocalipse 12, 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aqui nós vemos Miguel expulsando o dragão e os seus anjos dos céus. Também gostaria de citar uma coisa: o grande inimigo do diabo não é Miguel. O grande inimigo do diabo é Jesus. Mas na Bíblia Miguel aparece vencendo o diabo em algumas ocasiões. Pelo corpo de Moisés aqui. Muito bem. Essa foi a pergunta do pastor Roberto Roéfero. Então, agora vamos... só a pergunta é assim: há dois líderes celestiais do exército dos céus? Né? Quem era o líder que aparece para Josué? E Miguel também é líder dos exércitos celestiais? O senhor compreendeu, né, pastor? Entendi. Eu quero dizer para você que os anjos estão a serviço de Deus e Jesus continua na liderança maior, porque ele está à destra de Deus. Ele é Senhor dos senhores, meu pastor. Eu ainda digo que Jesus está acima dos anjos. Os anjos estão abaixo de Jesus, o Senhor. Jamais Miguel vai estar à direita de Deus e jamais Miguel vai estar no lugar de Jesus. Jesus continua como Senhor dos senhores, chefe dos chefes, apesar de que Miguel é como um chefe anjo. É como um chefe, é um anjo chefe, no caso.
mas ele não é Jesus. Jesus está acima, eu defendo essa tese, nós temos várias citações bíblicas para isso, nós temos várias saídas bíblicas, de Gênesis a Apocalipse nós temos essa saída, portanto eu continuo dizendo, o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, o único e Senhor é Jesus. Agora a sua pergunta, pastor Francisco. Eu quero fazer essa pergunta, meu pastor amado, e eu tenho um respeito muito grande pelo pessoal adventista, pelas testemunhas de Jeová, e às vezes a gente discorda de algumas coisas que isso é de praxe. O senhor pode concordar comigo, não concordar, como também eu não concordo nessa posição de que Miguel é Jesus, jamais. Ele nunca foi e nunca será Jesus. Ele pode até ser como, mas como não quer dizer que é. A minha pergunta é, os adventistas pregam a volta de Jesus. O senhor espera a volta de Jesus ou a volta de Miguel? 1 minuto, pastor. Nós pregamos a volta de Jesus, assim como todas as religiões evangélicas pregam a volta de Jesus, né? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, diz assim, olha, no capítulo 4, desculpe, diz assim, ora, isto vos declaramos por palavra do Senhor. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel, o único chamado de arcanjo na Bíblia, Miguel. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, nós esperamos sim Jesus. Então tá. E Jesus também é um título... Miguel, desculpem, também é um título para Jesus. Aqui diz que quando Miguel fala, os mortos ressuscitam. E no capítulo 5 de João, versículos 28 e 29, diz que quando a voz de Jesus fala, os mortos ressuscitam. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Então é Jesus, o Senhor que ressuscita. Amém. Jesus. O nosso tempo acabou, o nosso debate também. Obrigado ao pastor Roberto Weffer, da Igreja Adventista, e também ao pastor Francisco de Assis, da Quadrangular. Quem vai ganhar o presente de hoje é a Dolores Pereira, lá de Poá, que participou pelo Facebook. Vem aí o pastor Jaime de Amorim Campos na mesa com o senhor. A gente volta na segunda-feira com mais um debate-papo. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.